Crianças, vamos lá para a correção das páginas 62 e 63 do nosso livro interdisciplinar, onde nós estamos trabalhando conteúdo sobre Atenas, uma cidade grega, porque nós estamos estudando a civilização grega. Então vocês viram e estudaram sobre Atenas, que é uma das mais importantes cidades da Grécia, né? E que ela, no seu início lá, muito antigamente, ela era governada por aristocratas ou pela aristocracia. O que é isso? Pessoas de poder aquisitivo alto, né? Ou seja, os ricos, que eram os nobres, que podiam ali participar e governar a cidade-estado Atenas. Então, inicialmente, assim acontecia o governo de Atenas, por uma pessoa daquela aristocracia de poder econômico elevado, que poderia ser escolhido como rei, e ali ele então, naquela escolha, tornando-se rei, ele governava a cidade-estado, auxiliado pelos aristocratas que compunham aquele grupo seleto de indivíduos da sociedade. Os outros, né? As pessoas, os camponeses, os artesãos, os escravos, que nós vimos lá como que, né, quem eram, e eles, as mulheres também, não participavam da governança, ou seja, da realização do comando da cidade-estado. A gente percebe aqui, de acordo com o estudo, que conforme o tempo passando e as ideias do povo ateniense, um dos aristocratas que governava neste período, Solon, ele então, as suas ideias mais inovadoras, modernistas, ele acha por bem que não somente aquele grupo seleto fosse quem achasse aquilo que devia ser feito e como deveria ser feito para toda a cidade e estado de Atenas. E então, ele decide ampliar aí a participação de mais pessoas, né, na vida política, nas decisões, nas colocações sobre as necessidades e aquilo que deveria ser melhor para a maioria. Então, ele permite aí, cria a eclésia. Eclésia é uma assembleia que permitia que as pessoas trouxessem para discussão aquilo que era uma necessidade de um determinado local, de um determinado grupo, ou que também eram ideias que serviam à maioria. Essas ideias, então, eram discutidas, eram apresentadas, defendidas. Essas ideias não só como necessidade, mas também como sugestões do que fazer, do que realizar como governo, né? E então, era na eclésia que essas ideias eram apresentadas. Expostas essas ideias, elas eram então ali escolhidas por um grupo que formava um conselho, né? Esse conselho, ele iria analisar daquelas ideias colocadas, daqueles anseios expressos, daquelas reivindicações, o que ali era mais interessante, mais válido e que serviria melhor à sociedade ateniense. Então, aí votava-se nas melhores ideias. E essas melhores ideias, então, o governo as colocariam em prática. Então, já haveria e já havia ali a participação do povo de uma forma mais abrangente. Porque, anteriormente, somente os aristocratas que faziam aí essas colocações do que eles julgavam necessário aí para a vida de Atenas. Isso foi um grande marco, um grande passo, né, para aí o surgimento disso que a gente tem hoje, que é a participação das pessoas, né, na discussão dos anseios e das ideias que podem favorecer aí a maioria das pessoas nas suas cidades, nos seus estados, nos seus países. Nós temos então que depois disso, apesar dessa abertura, ainda havia restrição. Quem poderia participar aí
dessas assembleias? Quem poderia ir até a assembleia e defender ideias ou apresentar ideias? Então, não era todos da população, né, da sociedade. Quem poderia participar? Era, então, os cidadãos livres, ou seja, aqueles que não eram escravos, aqueles que participavam do cotidiano livremente e não tinha nenhuma escravidão por alguma razão, né? Então, além disso, os filhos de atenienses, de pai e mãe atenienses. Então, ele era ateniense e ele nasceu de pai e mãe ateniense. Então, esse, sendo maior de 18 anos, ele poderia se colocar ali na assembleia, colocando ideias, discutindo, apresentando ideias a serem valoradas e depois votadas nas melhores ideias. Então, quer dizer que apesar desta abertura, que foi fantástica, né, trazendo a discussão das ideias para a praça pública, ou seja, praça porque era a eclésia, né, onde as ideias seriam apresentadas e discutidas, mas ainda com restrições, nem todos, qualquer um, poderiam aí, então, se colocar, né, na eclésia, na assembleia, para apresentar ou defender ideias. Passado, então aqui, desculpem, vamos ver aqui que tem um questionamento apresentado, número 12. Então, no 12 fala que medidas tomadas por Solon permitiram a participação de todos os cidadãos no governo ateniense. Esse todos, né? Então, todos, né? Então, Solon estabeleceu leis. Olha só, ele aboliu a escravidão por dívidas. Então, quem era escravo por dívidas não seriam mais escravizados por isso. E limitava os poderes dos aristocratas, criando a eclésia, ou seja, a assembleia. Então, o poder era totalmente dos aristocratas, mas Solon, ele então era um aristocrata, mas que ele via que as pessoas também tinham direito, as que não pertenciam à aristocracia. E ele então criou a eclésia, que era o momento e a oportunidade de outras pessoas que não aristocratas poderiam também participar, né, levando ideias e sugestões ou até reivindicações para a política. Depois vem na número 13, o que era a eclésia? Quem podia participar dela? Então, a eclésia era a assembleia popular da qual os homens livres, né, filhos de mãe e pais atenienses, e com mais de 18 anos de idade podiam participar para discutir as questões da vida cotidiana da polis, ou seja, da cidade, aquilo que era importante e necessário para a cidade. Prosseguindo, nós temos então que um outro aristocrata, governante, ele vem ainda ampliando mais esta modificação que Solon havia feito já. Né? Já tinha reduzido aí esse poder absoluto da aristocracia, também permitindo a outras pessoas que participassem das discussões da vida da cidade. E ele, então, elimina essa divisão na sociedade ateniense baseada na riqueza, ou seja, somente os ricos mandavam e podiam decidir. Não, ele vem retirando essa divisão, ele vem considerando, estabelecendo em lei que todos são iguais, né? Perante a lei, todos, independente da sua condição econômica, têm direito de participar, opinar, se manifestar, expressar ideias, né? Dar sugestões. Então, todos perante a lei seriam tratados com igualdade, e aí dá-se início com esta inovação, né, no governo de Atenas, com o surgimento da democracia. Esta ação, este momento, esta decisão de Clístenes faz com que tenhamos aí o berço, o início da democracia, tá certo? Lá em Atenas, na Grécia. Então, democracia significa demo é povo, cracia é de uma palavra grega krato,
que significa poder. Então ali Clístenes estabelecia que o poder ele vinha do povo. Então o povo tinha que manifestar as suas ideias, as suas necessidades e os seus anseios, até para que tudo fosse de acordo com aquilo que a maioria representasse o povo, tá certo? Então nós temos que essa democracia ateniense, ela era considerada muito inovadora, né? Mas apesar disso, os cidadãos que podiam participar ali eram os maiores de 18 anos, filhos de mãe e pai atenienses, e os estrangeiros, os escravos e as mulheres, eles não participavam desta prática da cidadania. Eles não eram permitidos participar politicamente, né, da vida dos atenienses. Então, ainda mesmo assim, com essa abertura, apesar de o povo ter direito de estar lá, participando, nem todos, porque os escravos, as mulheres, os estrangeiros e os menores de 18 anos ainda não poderiam ainda se manifestar. Então, não era permitido que eles participassem politicamente, né, de tudo que era tomada de decisões em Atenas. Então, não exercia ainda a sua cidadania. Eles tinham que acatar qualquer e outras decisões que esse outro grupo tomasse ali de decisão como realização para o governo, que no caso atingiria a todos. Depois disso que nós temos aí, deixa eu adiantar, nós temos aqui nesta página, né? Página 63, uma charge, uma tirinha que mostra aí um texto que fala sobre a prática ou o exercício da democracia. Como que isso acontece? Como que a democracia realmente ela se efetiva? De que jeito que nós podemos reconhecer que está havendo aí o exercício, né? Dessa democracia dos direitos de todos. Então, nós temos na pergunta A, que vem perguntando qual é o título da charge. Então, observando, espero que vocês tenham visto, que o título é Todos têm direito ao voto. Isso é o título do texto que está colocado nessa charge e dá ideia, né? Que é verbal e não verbal, expressa aí de forma verbal e não verbal. B, esse título ele corresponde à realidade vivida pelos atenienses na vida política. Então, olha só, nós estamos tratando da Grécia Antiga. Então, nós estamos falando de Atenas naquele período. Então, corresponde àquela realidade da vida política, né? E é para explicar. Então, nós temos aí que ainda o título não corresponde, né, a realidade vivida pelos atenienses. Por quê? Porque o título está dizendo que todos têm direito ao voto, mas nós vimos aqui que não é assim. Por quê? Porque não, visto que nessa democracia, naquele período em Atenas, apenas os homens que fossem maiores de 18 anos, que fossem filhos de pai e mãe atenienses, tinham o direito à cidadania. Então, não eram só os aristocratas mas ainda havia restrições. Eram todos, mas eles precisavam ser maiores de 18 anos, eles, homens, né? Porque as mulheres não participavam, ser filhos de pai e mãe atenienses, para que eles pudessem, então, participar da vida política, ou seja, das discussões nas assembleias, para que depois a bule, que era o conselho, tomasse ali, votasse nas melhores ideias para que elas fossem então levadas para a execução. Crianças, então espero que vocês tenham aqui acertado nas questões de acordo com a leitura e o estudo do texto, tá bom? Vamos agora para a nossa proposta nova.